Boa tarde, queridos. Nós estamos aqui com o nosso podcast Farol Creative e eu estou aqui ao lado de uma pessoa muito inusitada, pastor Júlio César, que tem um ministério tremendo no Brasil. É da nossa cidade de Foz do Iguaçu. Amém. Foz do Iguaçu. Muito bom. Pastorzão, você é uma pessoa que viaja o Brasil, né, e partes do mundo. E eu queria bater um papo contigo sobre alguns assuntos pertinentes à vida do obreiro, aquilo que realmente está envolvido, tanto o ministério, o chamado, o propósito dele, a vocação dele. Eu acho que a gente tem muito a falar sobre esse assunto, porque você tem a experiência de estar em várias igrejas, várias denominações ao mesmo tempo, e você tem visto comportamentos, tanto comportamentos muito bons, quanto comportamentos um pouco, nem sei o que dizer. Ruins. Né? Mas eu quero ler um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo, né, instruindo Timóteo, ele fala a respeito da vocação, de como que seria esse obreiro, essa pessoa, para desenvolver o seu ministério. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar a sua família, a sua casa, porque se ele não governa bem a sua casa, como poderá cuidar, né, da igreja de Deus? Então, baseado nesses atributos que são colocados na vida de um obreiro, eu queria aqui abrir uma discussão com você para a gente falar um pouco sobre a vida do pastor, a vida do obreiro, do diácono, do presbítero, né, da pessoa que lidera na igreja. Eu queria ouvir um pouco das tuas experiências. Vamos lá. Primeiro é um prazer estar contigo aqui, pastor Marcos. Prazer estarmos juntos, né, nesse podcast. O tema é maravilhoso. Como o senhor mesmo disse, temos muita coisa para falar. Mas eu gosto de partir do seguinte princípio. Quando Paulo está ensinando a Timóteo, Paulo está traçando prioridades para esse filho na fé. Paulo fala sobre alguém que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, ou seja, o episcopado é uma excelente obra. Sim, um bom combate a ser combatido, como o próprio Paulo disse, combati o bom combate. Ou seja, o episcopado também é um bom combate. Claro. Mas eu sempre digo que prioridades têm a ver com autoridade. Eu só posso ter autoridade se eu tenho prioridades definidas. Uau. Quando Paulo determina prioridades, ele está dizendo para Timóteo o que ele necessita fazer para ter autoridade. Eu não posso ter autoridade se eu não tenho prioridades. Por que eu tenho autoridade sobre a minha casa? Porque as prioridades na minha casa estão bem definidas. A minha esposa tem um lugar, os meus filhos têm um lugar, a minha casa tem um lugar na minha vida. Por que Deus, para mim, é autoridade? Porque eu priorizo Deus. Amém. E Deus, Ele também libera a sua autoridade sobre a minha vida à medida que eu coloco Deus no lugar correto, no lugar que Ele deve estar, que é o lugar de primazia. Então eu vejo que precisamos partir do princípio das prioridades. A gente perde autoridade, um pastor, um líder, ele perde autoridade quando ele perde esse princípio das prioridades definidas. Quando ele coloca algumas coisas acima daquilo que é prioridade. Quando ele inverte as prioridades, ele quebra princípios. E quebrando princípios, certo, ele perde autoridade. Então existe uma escala. Sem dúvida. Seguida, sem dúvida. Quando nós não fazemos essa escala ser correta, automaticamente a nossa vida desencadeia uma série de problemas. Mas talvez cabe um pouco para falar também sobre o ativismo religioso dos líderes na igreja, ao invés de cuidar da sua família, entra no ativismo, e aí? Tem muito isso. Como eu disse, a partir do momento que a gente inverte as prioridades, a gente perde a autoridade. E a gente perde a autoridade sobre a igreja quando a gente inverte as prioridades com relação à nossa família. Paulo coloca
sobre o obreiro ser marido de uma só esposa. Sim. Ou seja, ele estabelece um princípio. Deus, o que Paulo está fazendo com Timóteo foi o que Deus fez com Noé. Sai da arca, tu, a tua esposa e os teus filhos. Deus entra na arca, tu, a tua esposa e os teus filhos. Deus determina prioridade para Noé entrar nessa arca e Deus determina prioridade para Noé sair da arca. Então, quando Deus libera uma palavra, a palavra de Deus está pautada em princípios. E esses princípios falam dessas prioridades. Com relação ao ativismo, muitos líderes, e como o senhor bem enfatizou, devido ao meu ministério de itinerância, sempre ministrando em várias igrejas, eu tenho o privilégio de sentar com muitos pastores, praticamente toda semana eu estou com um pastor diferente, conversando, ouvindo as suas dores, as suas frustrações, as suas decepções, os seus sucessos, os seus êxitos na caminhada. E eu vou aprendendo tanto com os fracassos quanto com o sucesso, com os erros e com os acertos. E com relação ao ativismo, eu vejo que esse é um dos piores, um dos grandes maus, se é que eu posso dizer assim, da vida dos líderes. O ativismo religioso. Existem hoje pastores, líderes, que têm um apego muito grande com relação ao púlpito. E muitos deles acreditam que púlpito é altar. Eu entendo. E tratam o púlpito como se fosse um altar. Mas púlpito não é altar. Nunca foi. Púlpito é púlpito, altar é altar. Claro. Tem muita gente que corre atrás de púlpito, mas não tem altar. E tem gente que tem altar e nunca esteve num púlpito. Porque púlpito não tem nada a ver com altar. Já vimos que tem alguma coisa errada aí. Exato. Na questão de princípio. Não subam no altar. Não subam no altar, né? E aquilo é como se fosse... Ele torna aquele lugar o habitat natural dele, quando não deveria ser. E aquilo se torna maior que uma vida no secreto. Aquilo se torna maior do que uma vida com Deus. E tem muita gente fazendo coisas para Deus sem Deus. E esse é um dos maiores temores que eu tenho. É verdade. É possível alguém fazer, pastor Marcos, algo para Deus sem Deus? Só se ele estiver muito enganado. Talvez ele não tenha... Ele pensa que sim, né? A pessoa que está fazendo. Sim. Mas não tem como. E essa é a questão. Esse é o maior desafio. A pessoa querer fazer a obra de Deus, mas não trazer a presença de Deus para isso. É o caso de Saul. Saul ofereceu o sacrifício. Sim. Só que ele quebra um princípio. E aí é rejeitado. Ele é rejeitado porque ele quebra um princípio. Não era para ele fazer isso. Era o sacerdote que fazia, que teria que fazer. Então ele quebra um princípio. Ele faz algo para Deus quebrando o princípio. Tem gente fazendo algo para Deus quebrando princípios. Fazendo coisas para Deus em nome de Deus. E não tem o jeitinho brasileiro, então. Não tem. Princípios são princípios. Então eu vejo que o ativismo tem sido um dos maiores malefícios na vida de muitos líderes. Porque aí coloca o púlpito no lugar da esposa, o púlpito, a igreja, na verdade, no lugar que é dos filhos. Só para o senhor ter uma ideia, o que tem de filhos que tiveram ao longo da sua caminhada como filho de pastor, uma rejeição muito grande com relação à igreja, porque o pastor colocou a igreja no lugar que era do filho. Na verdade, ele é casado com a mãe dos meninos, mas é amante da igreja. Tá entendendo? Perfeito. Aí o senhor foi cirúrgico. Então isso tem acontecido em muitos lugares. Agora você imagina, por exemplo, um pastor que tem 3 cultos no domingo, participando desses 3 cultos no domingo. Ele não tem um domingo para a família dele. Não tem. Um domingo de qualidade? Não tem. E ele pensa que se ele não estiver na igreja, a igreja não vai funcionar. O pastor não vai pregar bem. Os pastores que estão lá, ou seja, nada funciona sem ele. Aí vive uma vida centralizada, de uma liderança centralizadora, e o ativismo na verdade, corrói a liderança dele. Eu fui confrontado com uma palavra de um pastor amigo meu, que ele disse: ou você controla ou você cresce. Às vezes nós queremos controlar a situação e não crescemos como Deus quer que a gente cresça. E controlamos. O domingo eu tenho que estar naquele controle, e às vezes a gente atrapalha mais o Espírito Santo. Exatamente. Que ajuda. Não que a gente não tenha que, eu vejo assim, não que o líder não tenha que participar. Claro que tem. Mas se nós observarmos,
2 Reis, capítulo de número 6, o profeta é convidado pelos filhos dos profetas para descer para a construção daquela escola de profetas que tinha em Gilgal. Sim. Ele não iria. Quem convida ele é os filhos dos profetas, porque os filhos dos profetas olham para ele e dizem assim, vamos conosco até o Jordão. E acontece aquele acidente, e tudo, claro, ele está lá, e ele como homem de Deus, como uma voz profética, auxilia. Mas ele vai porque ele foi convidado. Mas se ele não fosse convidado, não quer dizer que não iria funcionar. Não quer dizer que a escola profética não seria construída. Deus ele não é pego de surpresa. E Sem dúvida. Deus ele trabalha independente da ação do homem, embora sempre estão juntos. Sem dúvida. Deus sempre vai usar alguém. Agora, eu separei aqui duas coisas importantes. Né? O perigo na vida do pastor. Quais são os perigos que você identifica na vida de um pastor? Vamos lá. Eu ouvi de um grande líder da nossa nação, um pastor, uma grande referência, que ele nomeou 3 perigos. E o primeiro é o poder. Existem pastores que estão embebecidos pelo poder. O segundo, dinheiro. Esse é um perigo muito grande. Do poder. Que difere. Né? Tem muita gente, tem muitos líderes que não têm dinheiro, mas mas estão envaidecidos por um poder ilusório. Claro. Porque às vezes é uma ilusão de um poder que ele criou na mente dele, que ele tem, e ele vai se envaidecendo cada vez mais por aquele poder ilusório, muitas das vezes. O dinheiro é um perigo muito grande na vida de um líder, na vida de um pastor. E o terceiro, mulher. Isso é um perigo muito grande. Ou um homem para uma mulher também. Ou um homem para uma mulher. Quando falamos de pastores, também falamos de pastoras, líderes, de mulheres que são líderes. Então nós colocamos, assim como colocamos homens, colocamos mulher. E aí nós podemos colocar nesse pacote o sexo, os desejos libidinosos e por aí vai. Eu vejo também, pastorzão Júlio, que são 3 áreas que, se o obreiro não estiver atento, uma das 3 ele pode ceder. Exatamente. O apóstolo Paulo ele fala a respeito que quando ele for tentado, foge, não fique. Exatamente. Escapa, né? Liga, exatamente. Né, o carro na primeira, puxa a segunda e vaza do lugar, para que você não fique ali naquela situação de engodo a qual você vai ceder. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho visto muitos pastores presidentes, pastores que estão, bispos, que estão liderando pastores, que estão aconselhando os pastores a colocar vidros no escritório, a ter essa transparência de quem está passando do lado de fora, enxergar ele dentro do escritório. Claro. Devido a muitas situações e contexto que nós estamos passando. Há poucos dias, isso não tem acontecido só no meio eclesiástico. Advogados, empresários estão tomando essa atitude devido a situações, ao assédio. Que agora é crime, né? E essa questão, por exemplo, de ser acusado. Sim. Por exemplo, né, um advogado, um empresário está conversando com uma funcionária. Exatamente. Só o fato dele, de repente, colocar a mão em cima da mão dela, conversando. Numa atitude assim, às vezes natural, sem intenção no coração, mas ele toma uma atitude dessa e do outro lado tem uma jovem que está ali com a motivação errada e através dessa motivação errada, ela tem um entendimento errado, ela sai dali daquele escritório e entra com um processo na justiça. Inclusive eu sentei com um advogado há poucos dias que está cuidando de um caso desse, de um caso de assédio, e não houve assédio, mas foi por conta de uma atitude. Aí a reputação desse líder, desse empresário, que foi construída ao longo de muitos anos, fica por um fio por conta de uma situação dessa. Então, assim, eu sempre digo, como o senhor pontuou de maneira maravilhosa, são 3 áreas que nós precisamos vigiar. O obreiro zeloso, ele é vigilante. O ser irrepreensível, que é um conselho de Paulo a Timóteo,
não é ser perfeito, por mais que a palavra repreensível fala de perfeição. Mas nós, como seres humanos, não vamos ser perfeitos. Mas Paulo está querendo dizer repreensível, tendo a imagem de Jesus Cristo. Certo. Então, é ser zeloso, né? Entendendo que nós, levamos anos construindo uma base sólida ministerial, mas podemos colocar tudo a perder por conta de uma ação. Ok, então, dinheiro, poder e mulher. Ou homem, no caso. Vamos lá. São 3 áreas que o obreiro tem que vigiar e vigiar muito. Eu também entendo dessa forma. Pastor Júlio, a vocação do obreiro, do pastor, do presbítero, né? Porque tem o chamado e a vocação. Porque a gente tem observado que muitas pessoas, elas pensam ter o chamado, pensam ter a vocação, e elas de fato não têm, é perceptível. Só que elas insistem. Esses dias atrás eu falava com uma pessoa que ele é ordenado ao ministério pastoral, só que ele não tem ovelha. Né? Aí eu perguntei para ele, cadê as tuas ovelhas? Ele não tinha. E aí ele falou, você vai querer me desungir? Eu falei, não, querido, e até desungir. Eu falei, não existe isso. Desunção. Desungir. Eu falei, não, na verdade você precisa realmente ter pessoa para você cuidar debaixo do teu chamado. Nós falamos sobre isso e deu até um tempo de prosa muito boa. O que você vê sobre a vocação do pastor, do obreiro? Né? Não, tem um chamado, a vocação, e depois vamos falar sobre a preparação desse obreiro. Ok. Eu entendo a vocação pastoral à medida do exercício. Como assim? Tem pessoas que têm a vocação pastoral, mas não exercem. Sim. Que é o meu caso. Eu tenho a vocação pastoral, mas não um exercício. Por quê? Porque eu sou evangelista, sou um pregador. Como o senhor diz, eu não cuido de um rebanho. Eu vejo que a vocação ela precisa estar aliada ao chamado. Sim. A vocação, quando se alinha ao chamado, ela traz esse serviço. Porque a nomenclatura pastoral, por si só, ela tem que ser acompanhada de um chamado. É importante o chamado pastoral de servir ovelhas, de direcionar. Isso é importantíssimo. Agora, essa vocação, ela tem que ser acompanhada do exercício. Me pesa muito ser chamado como pastor e não ter o exercício pastoral. Por quê? Porque eu chego numa igreja, como evangelista, eu prego, mas não sou eu que discipulo. Não sou eu que direciono. Não sou eu que estou no dia a dia, que estou ali tirando... Você traz a palavra de Deus e vai embora daqui a pouco. Exatamente. Aí fica o rebanho. Exatamente. Mas aí, uma coisa interessante. Efésios 4:11 sim, fala dos 5 ministérios. Perfeito. Por quê? Porque dentro dos 5 ministérios, que é para edificação da igreja, dos santos, existe o ministério evangelístico. Perfeito. Que é tão importante quanto o pastoral. Perfeito. Só que na tradição da igreja brasileira, principalmente, não se levou em conta os 5 ministérios. Perfeito. Então, quando o cara fala evangelista, ele pensa que é menor. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Para você é apenas um evangelista. Porque foi criada uma hierarquia que não existe, né? Essa cadeia hierárquica dos 5 ministérios. Os 5 ministérios não é uma cadeia hierárquica. É uma honra, um honrando o outro ministério. São funções distintas. Sim, apenas. E honrando o outro. E um honrando o outro. E um preenchendo a lacuna do outro. Com certeza. Então eu vejo assim. Agora, eu penso assim, um evangelista, ele pode não ser um pastor, mas um pastor pode ser evangelista. Pode. Então nós temos o outro lado também. Porque eu acho que dos 5, de repente, eu tenho 2 características dentro disso. Perfeito. Por isso que nós precisamos entender que a vocação muda. Pode mudar. A vocação muda. A vocação, ela muda por quê? Davi começou como músico. Isso. Davi começou como músico. Aí ele passa a ser um grande guerreiro, porque a vocação tem a ver com as ferramentas que nós usamos. Por exemplo, Davi, ele começa com uma harpa.
Da harpa ele vai para a funda. Da funda ele precisa de um alforge. São ferramentas que ele vai usando na vocação. Aí ele vai para a espada. Da espada ele vai para a coroa. E às vezes ele larga a coroa e volta para a espada. Porque em tempo de guerra ele era general. Em tempo de paz ele era rei. Então se tinha uma guerra, ele mesmo se destituía do cargo de rei e se tornava um general. Claro. Mas em tempo de paz ele reinava. E eu acho interessante que a percepção de cada um dos 5 ministérios são diferentes. Imagine um acidente de carro, chega o evangelista, né, ele já chega ali orando pelaquela pessoa, né, e se houve uma vítima fatal, ele já chega para os que estão ali. Você também está preparado para esse tempo? Agora, quando chega o quê? Chega o mestre vai falar, esse cara, se ele tivesse freado 10 metros antes, ele não teria atingido a vítima. Ele é mais metódico. Mais metódico. Perfeito. E já chega ali o profeta, né? Deus havia me falado sobre esse acidente. São visões, características diferentes dentro da função e da vocação. Perfeito. E aí eu acho que a igreja brasileira, ela precisa voltar para os princípios da palavra, entender quais são os 5 ministérios, as funções dos 5 ministérios, né? E quem é pastor de fato é pastor, quem é evangelista de fato é evangelista, e nós podemos também, dentro daquilo que Deus nos deu, ser um pastor, mas ele flutuar no apostolado, flutuar no mestrado, flutuar no evangelista e no profético. Perfeito. O pastor ele tem essa dinâmica de fluir em outros ministérios. Não que ele vai fazer tudo, não, né? Mas ele tem essa capacitação que vem da parte de Deus para exercer, né? Quantas vezes eu vi pastores ser usados com uma palavra profética? Sim. Quantas vezes eu vi pastores sendo usados como mestres, né? E pastores que um dia foram mestres e hoje pastoreiam, mas ainda tem essa veia do teológica, dessa bagagem de escola bíblica, de simpósio, de seminário. Agora, isso que o senhor falou, eu vejo que isso também parte dos pastores, de entender e preparar cada pessoa para preencher essas lacunas, né? De identificar, perfeito, de identificar, de entender, porque o que acontece nós temos também que, além de nós olharmos esse contexto como um todo, nós precisamos trabalhar em cada contexto de uma maneira, entender o que é a profecia e o que é o movimento profético. Porque existe a profecia, existe o profeta que carrega uma palavra, mas existe o movimento profético, que é um contexto profético que leva a igreja a caminhar para um determinado lugar que Deus está levando. Eu costumo dizer que, por exemplo, o apóstolo é o que está na frente, tem a visão do futuro. Perfeito. Certo? É um supervisor de tudo, é um cara que tem a visão mais ampla. O profeta ou o profético, ele é o que faz com que a cultura do céu estabeleça na terra. Muito bom. Milagres, sinais, maravilhas, né? Palavra de conhecimento, sabedoria, assim por diante. O pastor, o não evangelista, é aquele que pode se envolver nas missões urbanas, as missões que não são urbanas, é o enviado, é aquele que abre um pequeno grupo, uma célula, é aquele que se preocupa com o visitante da igreja. Perfeito. É aquele que abraça, que dá o primeiro apoio. Aquele que vai estar liderando o centro de recuperação, isso, fazendo um trabalho social, envolvendo com umas causas evangelísticas. Tem um pastor que seria, então, o que cuida, o que tira o carrapicho, o que limpa a pessoa, o que doutrina a igreja. Perfeito. E tem o mestre que consegue tirar coisas que ninguém consegue tirar. Perfeito. É o que consegue, das escrituras, trazer aquele entendimento a revelação. claro da revelação, Perfeito. mostrar para o restante qual é o caminho que deve se fazer. E é muito importante. Agora, a respeito da vocação, você acha que todos os vocacionados estão preparados? Não. O que falta? Formação de líderes. Eu vejo hoje que nós tínhamos uma preocupação dos nossos pais, eu falo dos nossos pais na fé, principalmente na consagração, na separação de obreiros, como era feito antigamente.
essa separação de obreiros, mesmo os nossos pais, muitas das vezes, não tendo essa base teológica, esse conhecimento, esse acesso à informação que nós tínhamos, existia um outro lado chamado temor de Deus, que era muito maior. De identificar quem era vocacionado e quem não era, e também de separar períodos de oração antes de separar aquela pessoa para a vocação. Existia todo um cuidado de chamar a esposa daquela pessoa, ou chamar o casal, conversar com eles, né? de explicar, de discipular, antes de colocar eles à frente de um trabalho. Claro que tem um outro lado, existem igrejas pequenas hoje que existe a necessidade. E às vezes olha alguém ali e coloca a pessoa ali, às vezes sem preparo nenhum, mas para preencher uma lacuna, a lacuna da necessidade. Existe muito isso. Mas isso não impede, por mais que a necessidade seja gritante, né, daquela situação, isso não impede que eu prepare essa pessoa durante a caminhada. Porque eu posso preparar ela antes ou posso preparar ela durante. Mas desde que eu esteja junto, desde que eu esteja investindo tempo, acompanhando, ensinando, mostrando a visão, escrevendo a visão, para a visão ficar clara para essa pessoa. Isso é muito importante. Porque o que acontece hoje, muitos líderes jogam na mão de alguém a responsabilidade de algo e se ausenta da responsabilidade de estar junto, de estar ajudando, de estar mentoreando, de estar assessorando, de estar... A formação, ela tem que ser contínua, a formação de líderes. E nós pecamos muito nesse preparo, nessa capacitação. Hoje, nós vemos aí obreiros sendo separados sem base nenhuma, sem preparo nenhum. E como que eu identifico que alguém está no lugar errado? Porque não cresce. Se eu coloquei um obreiro num lugar e não está havendo crescimento, e esse crescimento, claro, ele é processual, eu tenho que esperar o período de adaptação, processo, sem dúvida, mas se não está me trazendo, ou não está gerando para o reino de Deus um crescimento pautado na necessidade, porque o reino tem necessidade, Jesus diz que era necessário passar por Samaria. Não era uma necessidade de Jesus, era uma necessidade do reino. Então, se existe uma necessidade do reino, o que vai ser gerado nesse lugar? Crescimento. Houve uma necessidade em Samaria. O que foi gerado em Samaria? Crescimento. Através de uma samaritana e através do avivamento que veio em Samaria. Tanto que Filipe foi enviado para lá depois. Os discípulos viram o peso do que foi gerado através de Jesus, pautado numa necessidade. Sim. Então eu vejo assim, se não tem crescimento, tem alguma coisa errada, irmão. Alguém que está ali não está vocacionado. Então eu vejo assim, como que nós estamos separando os nossos obreiros? Como que está sendo essa formação de liderança hoje? Se você me permite, eu quero fazer uma colocação. Eu tenho 23 anos de pastoreio, né? Eu sou formado nas escolas bíblicas dominicais, né? Sou apaixonado por essa ferramenta que Deus entregou para a igreja. Mas no advento dos pequenos grupos, das igrejas em células, as pessoas ficavam mais preocupadas em formar um líder de célula do que ensinar os fundamentos cristãos para aquelas pessoas. Uau, muito bom. Certo? Uhum. Nós empurrávamos esses líderes apenas com a apostila de 10, 15 páginas. Sim. Como abrir uma célula, como ser um anfitrião, como recepcionar uma pessoa. 3, 4, 5... Né? Uma metodologia. Uma metodologia ao invés dos princípios. E o que aconteceu? Hoje nós estamos colhendo uma igreja sem profundidade. A gente tenta resgatar o ensino, as pessoas não voltam. Né? Se a gente tentar voltar a plantar a escola bíblica dominical, nós que largamos para ensinar a respeito de pequenos grupos, não que a estratégia de pequenos grupos, do discipulado não funcione, não é isso que eu estou falando. Mas se a gente tentar voltar com as escolas de ensino, as pessoas não querem mais. Porque elas queriam uma apostila de 15 páginas. Elas queriam um curso de 3 meses. E elas já estavam lá. E aí disso, o que acontece no Brasil, e principalmente aqui no Centro-Oeste, muitos ministérios crescem, ou melhor, abrem-se ministérios, e igreja não é uma questão de abrir, igreja é uma questão de envio.
né? Jesus enviou os 70. Né? Os discípulos enviaram Barnabé, que buscou Paulo. E depois Silas veio, compôs ele. Barnabé sai com Marcos para outro canto. Então, nós vemos uma realidade de envio. E eu acho que por deixar essa metodologia, ou então o princípio do ensino da palavra, do mestrado, a igreja ela ficou muito volúvel. Mas o senhor não vê que isso também aconteceu por conta do imediatismo? Sim. Os números que foram mostrados. Os números, isso. Uma busca somente por resultados. Resultado. A qualquer preço. Exatamente. Então a gente via, lá funciona, aqui funciona, lá no norte funciona, então vai funcionar aqui. São realidades diferentes. Perfeito. Só que nós todos, né, por falta de uma perseverança naquilo que estava fazendo, corremos, buscamos os resultados, atropelamos o processo. Eu acho então que, né, a vocação com o preparo ficou um pouco distante. Perfeito. Né? Outra coisa, um assunto... Gente, a gente vai dar uma pausa para você, né, mas a gente já volta. Voltamos, estamos aqui com o Júlio César, pastor, né, um evangelista nato, que Deus tem feito grandes coisas através da vida dele. Estamos falando aí sobre, né, a igreja, um pouco sobre os seus líderes, né, e ele tem vivenciado experiências em todos os 4 cantos dessa nação, e ele pode nos falar aquilo que ele tem encontrado. Ele disse no início, lá atrás, você estava assistindo, que existem pessoas maravilhosas, bons líderes, mas ao mesmo tempo existem maus líderes. E pela experiência dele, a gente está fazendo um aparato aqui daquilo que nós achamos importante. Falamos da vocação do líder, do pastor, né, do líder daquela comunidade. E agora nós vamos falar sobre como preparar, como que você vê o melhor preparo para esse líder, como que esse líder ele pode ser moldado para exercer uma liderança numa comunidade. A primeira característica de um líder, de um pastor, não vou dizer primeiro, uma das características de um pastor de excelência é ter o coração ensinável. Uau. Nós precisamos ter um coração, sempre estar apto a aprender. O que faz Timóteo ter essa ligação tão fantástica com Paulo é que Timóteo ele tinha um coração ensinável. O que faz Apolo ser um grande pregador não era a eloquência que ele tinha, por mais que o próprio Paulo elogiou Apolo. Apolo deveria ser um pregador versado em palavras, com uma eloquência brilhante. Mas ver ele sentado ouvindo Priscila e Áquila, moldando o coração dele, porque Apolo pregava o batismo de João, e Priscila e Áquila chama ele, faz esse ajuste na mensagem, na palavra, e ele tem, mesmo tendo a bagagem que já tinha, mesmo sendo o Apolo que já era, ele tem o coração ensinável. Ele aprende com Priscila e Áquila, que eram 2 obreiros na casa do Senhor. Não foi nem Paulo que virou essa chave em Apolo, foi Priscila e Áquila. Isso é maravilhoso. A gente olhar para Timóteo, ver Timóteo tendo essa ligação com Paulo de aprendizado. E Paulo também está buscando sempre aprender, tanto que nos últimos dias de vida, ele fala para Timóteo, traz os pergaminhos, traga os meus livros, porque assim, ele está na antessala da sua morte, e ele está querendo os pergaminhos para ele ler e aprender um pouco mais. Então, esse coração ensinável e essa busca por conhecimento tem que fazer parte da vida de um líder e de um pastor. A gente percebe que hoje a plataforma da honra ela não é mais exercida em alguns lugares. Né? Eu costumo dizer que como é que você mede a honra? Com tempo de convívio. Quanto mais tempo de convívio que eu estou contigo, você vai conhecer os meus defeitos. E eu vou conhecer os seus defeitos. Porque a gente está convivendo, vivendo juntos. Sim. Automaticamente, como é que fica a questão da honra? Perfeito. Com o tempo ela é testada. Perfeito. Não é de uma conversa imediata. Perfeito. Porque todo mundo trata bem o outro quando conhece. Normal. E automaticamente já não é mais tratado. Por quê? Porque vai descobrir os defeitos. Como diz o goiano, vem comer 1 quilo de sal comigo e depois você fala alguma coisa. Isso. Eu acho que um pouco é falta de paternidade espiritual e dúvida. filiação, porque às vezes fala-se muito, cobra-se muito da paternidade espiritual,
Mas presta atenção, eu tenho que entender ser filho primeiro. Né? Adão, antes de ser pai, ele foi filho. Sim. Ele tinha Deus. Claro. Para depois ele aprender a ser pai. Sem dúvida. Né? Então, você fala, a primeira questão é... Coração ensinável. Coração ensinável. Primeiro, coração ensinável. Segundo. Nós temos que estar sempre apto a aprender. Segundo, está disposto a servir sempre. Sempre. Um pastor de excelência, ele é um servo por excelência. Você tem que entender que servir a noiva, servir a igreja, servir pessoas, é o que te move. É o que nos move. É o que movia Jesus. O Filho do Homem veio para servir. Então, a gente vive um tempo que muitos querem ser servidos, mas poucos querem servir. E eu vejo isso. Eu sempre quando eu me deparo com uma igreja que tem excelência em servir, eu identifico o pastor pela igreja que serve. Porque quanto mais... eu falo para o senhor que é regra. Isso é regra. Aonde eu vou, que eu sou muito bem recebido pelos irmãos, pelos obreiros, pelas pessoas mais simples da igreja, eu já identifico o coração do pastor. Porque esse pastor é servo. Porque quanto mais o pastor é servo, mais a igreja tem um coração de servo. Maravilha. Quanto mais... por que o pai está na porta da casa esperando o filho pródigo chegar? Porque ele é servo. Ele está apto. Poderia estar um obreiro dele, se o irmão mais velho tivesse na porta, o filho pródigo não entraria. Vou repetir isso aqui. Por que o pai está? O pai está ocupando espaço dos irmãos mais velhos. Porque os irmãos mais velhos, eles vão apontar o erro. Eles vão dizer quem merece e quem não merece. Eles vão dizer quem é digno e quem não é. Agora o pai restaura. E quando o pai abraça, o filho pródigo, ele está vindo de um chiqueiro de porcos. Ele está fétido, mal cheiroso, maltrapilho. Mas quando o pai o abraça, não é o mau cheiro do filho que fica impregnado no pai. É o bom perfume do pai que vai contagiar o filho. Então isso, e o senhor colocou sobre paternidade, servir fala de paternidade. O tempo todo. Então eu vejo assim, a igreja no Brasil precisa voltar a servir. Servir a comunidade, servir o bairro onde está inserido, servir a cidade. Talvez Deus não dê a cidade para a igreja, mas Deus, ele deu a igreja para a cidade. Uau. E a igreja foi plantada na cidade para servir a cidade. Maravilha. Eu falando sobre Davi, às vezes eu me encanto demais, porque é um homem segundo o coração de Deus. E eu vejo que Davi já era ungido para ser o rei. Samuel vai até a casa do pai de Davi, lá em Belém, unge ele, coloca o óleo sobre a cabeça, fala, você vai ser o rei. E o que acontece com Davi? Ele vai cuidar das ovelhas do pai. Ele volta a servir, ele volta a ser um servo que ele já era. Depois ele volta a servir Saul. Isso aí. Ele já tinha unção. Não deixa de ser servo. Não deixou de ser servo, né? Então ele é uma pessoa que serviu os irmãos, enquanto os irmãos estavam lá. Sim. Então isso eu vejo muito característica que tem em Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes da última ceia, o que ele faz? Ele lava os pés dos apóstolos. Isso aí. Ele pega as últimas ferramentas de Jesus. Quais são? Uma bacia e uma toalha. Sabe o que nós precisamos, pastor? Menos púlpito e mais mesa. Uau. É verdade. Porque aumentamos o tamanho do púlpito e diminuímos o tamanho da mesa. E a mesa fala em servir. Quando eu te convido para sentar na mesa comigo, eu tenho despesas. Está entendendo? Então nós precisamos diminuir o tamanho do púlpito e aumentar o tamanho da mesa. Porque se tem mesa, tem bacia e toalha. E não é sobre servir só os 11. É servir os 12. É servir a todos. Independente de, merece ou não merece. Servo, coração de servo. Então eu vejo, primeiro, apto para aprender sempre. Coração ensinável. Sempre. Segundo, servir a noiva do Cordeiro. Eu costumo dizer o seguinte. Aí tem as pessoas que são degustadores de sermões, que são frequentadores de ambientes, mas eles nunca estão dispostos a servir. Não estão dispostos a servir. Essas pessoas, elas estão há 10, 15, 20 anos na igreja, nunca foram
ao banheiro para saber se naquele banheiro que eles usam tem papel higiênico sobrando, tem um copo descartável. Eles não estão, eles sempre são o quê? Vão como que ir a um supermercado para consumir o que é oferecido, mas para servir não. Talvez aí existe essa igreja que precisa ser reajustada, né? Os líderes que precisam serem reajustados para formar uma igreja diferente. Perfeito. Não? É exatamente. Terceiro ponto, ainda existe para esse obreiro? Tem. É o que Jesus fez. Formar discípulos. Formar discípulos. Forme discípulos. Forme líderes. Vou falar um pouco sobre isso, porque para mim discipulado, por um tempo atrás, entramos por uma metodologia de discipulado. E não é um método. Discipulado vai além de metodologia. É uma vida na vida do outro. Eu acho que o traficante sabe muito mais do que um discipulado, do que muitos líderes nas igrejas. Sim. Né? Ele pega aquela criança, aquele jovem, e forma ele um traficante. Perfeito. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Como é que você vê essa questão? A formação de discípulos, ela é tão importante porque ela fala de continuidade. Porque quando a gente forma discípulos, a gente dá continuidade à mensagem que Deus nos deu. Quando Jesus forma discípulos, ele se ausenta, ele é assunto ao céu, mas quem dá continuidade são os discípulos. E esses discípulos vão gerar mais discípulos, que vão gerando discípulos, e a mensagem vai passando de gerações para geração. E quando você forma discípulo, você prepara uma geração. E tudo que Deus dá para um homem, Deus dá para uma geração. Deus não dá só para mim. E por isso que Paulo dizia, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Então, não para em mim. Precisa ser compartilhado. Então, formar discípulos tem a ver com continuidade. Muitos obreiros estão partindo e a igreja está ficando, porque esse obreiro não preparou ninguém. Esse obreiro não formou nem líderes e nem discípulos. Então, a formação... Se tem Moisés, tem que ter um Josué. Mas Josué peca, porque tem o Josué, mas quem veio depois de Josué? Ninguém. Então, o que Josué recebeu de Moisés, ele não replicou. Ele não passou para frente. Não houve legado pós-Josué. Então, precisa haver um legado. Por que Isaac é tão importante? Porque ele pega de Abraão e despeja na vida de Isaac. Hebreus diz que, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Por que ele abençoa Jacó e Esaú? Porque ele recebeu de Abraão e ele passa para frente. Existe uma frase que diz que sucesso só é sucesso se tiver sucessor. Perfeito. É isso aí. Então eu vejo que isso tem que ser feito com urgência. Se você que está me ouvindo hoje, se você é líder de departamento, se você é líder de jovens, você precisa preparar alguém para te substituir. Se você é líder de mulheres, precisa ter alguém, porque a gente vê um jogo de ego, uma competitividade, um jogo de vaidade. No reino de Deus, não tem essa questão do maior, do menor, somos todos iguais. A mesa de Jesus iguala, ela nivela. Então, o que eu digo? Formar discípulos é preparar sucessores. É fazer com que a mensagem tenha continuidade. Porque se você saiu, a sua ausência ela tem que ser sentida? Sim. Mas se o trabalho parou porque você saiu, é porque você é um péssimo líder. Eu li um livro uma vez, a qual o autor dizia, ele trazia uma figura, né? O dono do ministério, o leão de chácara, né? Aquele que tinha que parar tudo nele. Sim. Ele era o líder do diaconato há 30 anos. Sim. Ele era o líder do Ministério de Centralizador. Missões há 815 anos. Matusalém perdeu para ele. Eita. Né? E aí ele não formou e ele não sai. E se sair, ele sai da igreja, ele leva a família. Ele é um dos fundadores. Então, muita coisa errada foi construída nisso. Porque, um exemplo, uma frase que nós falamos no início, e eu volto a falar ela, né? Se eu tenho que aceitar, ou eu controlo ou eu cresço. Mas aí esse crescer também tem que ser pautado no discipulado.
Perfeito. Né? Na transferência daquilo que eu recebo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu tenho alguém que ministra na minha vida. Sem dúvida. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, Sem como dúvida. eu sou de Cristo. Perfeito. Jesus. E aí eu acho que eu consigo dar essa continuidade do Sem discipulado. dúvida. E isso é tão importante, por exemplo, um pastor que pastoreia 300 pessoas, ele já não dá conta da demanda. Não dá conta. Então ele precisa distribuir funções para que essas pessoas cuidem de pessoas. Porque se ele centralizar, ou ele vai ter um AVC, um desgaste terrível, mental, físico, ele não vai dar conta, vai adoecer e vai adoecer a igreja, ou ele vai ter uma liderança sadia à medida que ele delega a função, compartilha e faz, né, e prepara pessoas, assim como Jesus preparou. E como que a gente faz? O que Jesus fez? Traz Pedro para perto, cuida do coração de Pedro. Não precisa desarmar Pedro, não. Deixa Pedro armado com a espada dele, vá tratando o coração dele, vá cuidando do coração dele. Cuide do coração de pessoas, ministre no coração de pessoas. Porque esse é o maior legado que nós temos. A autoridade e o poder que Deus nos deu de ministrar no coração de pessoas. Amém. Isso é maravilhoso. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. Perfeito. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeito, meu amigo. Queridão, poderíamos falar de muitos mais pilares, mas esses 3 estão ótimos. Eu estou muito feliz com esse papo tão gostoso. É uma pena que o horário já está se findando. E eu quero aqui deixar suas últimas considerações, por favor. Mas antes de tudo, tá aí, ó. Você, para seguir o pastor Júlio César, vai aparecer aí para você o Instagram dele, né? A plataforma das redes sociais dele. Segue ele lá, tem muito conteúdo bom para você. Também aproveite e segue o meu, olha aí. Isso, ok, gente? Considerações finais. E aí tem meu canal no YouTube, você vai ter acesso a várias ministrações e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Minha consideração final é: seja o pastor segundo o coração de Deus. Seja excelente, fazendo com excelência aquilo que Deus lhe confiou. Seja um líder segundo o coração de Deus. Seja um homem segundo o coração de Deus, vivendo esse chamado. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser irrepreensível. Nós não estamos livres de falhas. Somos seres humanos, falhamos. Não seremos o líder perfeito, nem seremos pastores, não seremos obreiros perfeitos. Mas precisamos ser irrepreensíveis. Fazer o melhor, dando o seu melhor. Fazer como o que Paulo fez. Eu estou disposto a me gastar pelo reino de Deus. Eu já não tenho a minha vida preciosa. Eu não tenho mais para onde voltar. Né? E com certeza, o dia, naquele grande dia, o Senhor vai requerer de nós a missão que Ele nos deu, que nós possamos apresentar para Ele essas obras, né? como o legado de uma missão que foi cumprida com excelência. Amém. Obrigado, pastorzão. Quando você fala aí, vem uma frase que eu aprendi com o pastor Carlito Paz. Na verdade, se eu não me engano, é de Bill Hybels essa frase, mas ele tem lá na igreja da cidade, que a excelência honra os céus e abençoa pessoas. Amém. E inspira pessoas. É isso aí. Deus abençoe, um abraço. Forte abraço. Nos encontramos no próximo podcast daqui da Farol, em nome de Deus.